tudo bem? Eu sou o professor Rodolfo e este é o canal Português Mais Fácil. Hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. Acompanha comigo aí a aula. Muito bem, gente. Vamos falar hoje então sobre transitividade verbal. Ou seja, vamos falar sobre verbo, sobre a perspectiva da sintaxe ou da análise linguística. Então vamos começar. Bom, o que é transitividade? Transitividade verbal é a relação de sentido que os verbos estabelecem com outros termos da oração. Então aqui você vai entender, a questão do verbo transitivo, do verbo intransitivo e do objeto direto e objeto indireto, ok? Vamos lá então. Primeiro falar sobre os verbos, Veja os meus exemplos a seguir aí. Nossos pais viajaram. Você tem o verbo destacado aí. Segundo exemplo, nossos pais planejaram a viagem. E o nosso terceiro exemplo, nossos pais gostaram da viagem. Bom, nesses três exemplos aí, você tem que, em cada uma dessas situações, o verbo tem uma relação com as frases, E alguns precisam de complemento, outros não precisam. Então vamos ver o primeiro. Vamos começar pelo primeiro aí. Nossos pais viajaram. Esse tipo de verbo, o verbo viajaram aí, ele contém um sentido completo. Não precisa de complemento, tá? Então nós vamos chamar esse verbo de intransitivo. Ele não possui necessidade de complementos verbais, Voltando aqui um pouquinho, se você observar, nossos pais viajaram. Quando eu falo viajaram, a informação está completa nesse texto. Eu não preciso de nenhuma outra informação para entender o sentido da frase. Ok? Ou melhor, desta oração, Então, esse verbo que não precisa de complemento, ele é chamado de intransitivo. Veja mais alguns exemplos aí. Meu pai voltou. Perceba que o verbo voltar aqui não precisa de nenhum complemento. Você já entendeu o que a oração quer dizer aí. Certo? Eu me casei. O verbo casar também é um verbo intransitivo. Não é necessário complementar mais nada. Para que você entenda toda a informação. A criança caiu. O verbo cair também não é necessário nenhum complemento. Ok? Bom, note que esses verbos possuem um sentido completo e não necessitam de nenhum trânsito para outro termo da oração. Ou seja, são verbos intransitivos. Ok? Então, por isso que existe esse termo intransitivo. Joia? Bom, o verbo transitivo direto. Esse sim, eu preciso de mais de um termo para complementar seu sentido. Ou seja, há uma relação de subordinação entre os verbos e os seus complementos. Ok? E esses complementos do verbo transitivo vão chamar do que mesmo? Daqui a pouco a gente vai ver. Perceba aí, olha. Ele não derrubou meu livro. Então o verbo derrubar, automaticamente já vem a perguntinha na cabeça, derrubou o quê? Certo? Então você nota que esse verbo precisa de um complemento. Tá bom, ao desmembrar o verbo de seu complemento, o verbo permanece com um sentido incompleto, o que significa que existe a necessidade de complementar o seu sentido com outro termo, ou seja, sentido possui um movimento, um trânsito para outro termo. Veja mais um exemplo aí, Eu comprei uma bicicleta. Eu comprei o quê? Vem a pergunta sem querer na sua cabeça, ela já vem na cabeça. Uma bicicleta. Eles fizeram a lição. Se eu falasse, eles fizeram, fica faltando informação, não é? Então eu preciso perguntar, o que? Fizeram o quê? Esse o que, a lição é o nosso complemento. Então, note que o verbo fazer precisa de um complemento aí. Por isso ele é chamado de verbo transitivo. Bom, agora falando sobre o verbo transitivo indireto. Ao desmembrar os verbos de seus complementos, eles ficam com sentido incompleto, mostrando relação de subordinação entre esses dois termos da oração. Por esse movimento do sentido para outro termo, esse verbo também é caracterizado como transitivo. Vamos entender aí o que é um transitivo indireto, Quando eu faço a pergunta o que, vou voltar um pouquinho para você entender aqui. Esse é o verbo transitivo direto, ok?
Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Eles fizeram o quê? A lição. Então o complemento aí é o verbo transitivo direto. O verbo transitivo indireto, além dele precisar do complemento, ele possui a presença de uma preposição, caracterizando o movimento indireto entre o seu verbo e o complemento. Tá? Por isso que é chamado de transitividade indireta. Então vai precisar da preposição de. Certo? Vamos ver alguns exemplos aí. João gosta de quem? De Ana. Eu não consigo juntar de uma vez o complemento com o verbo. Eu preciso de colocar uma preposição. Eu acredito em que? Na bondade humana. Olha aí, agora a preposição em, junto com o artigo definido a, na bondade humana. Ok? Então, muito simples de entender, Verbo transitivo direto precisa do complemento sem preposição. O verbo transitivo indireto precisa do complemento com a preposição. Bom, vamos entender então aí, os complementos dos verbos transitivos, direto ou indireto, é o objeto direto ou objeto indireto. Objeto direto e indireto são termos integrantes da oração que completam o sentido dos verbos transitivos. Então, olha aí, eu tenho o primeiro exemplo, é o verbo transitivo direto. Olha, Maria vendia o quê? Vendia doces. Então, sem preposição, objeto direto. Davi gosta de quê? Gosta de música. Então, tendo a preposição aí, é objeto indireto. Mais alguns exemplos aí, para reforçar aí a informação. Olha aí. O rapaz amava a namorada. Amava quem? Então, objeto direto, a namorada. Portanto, objeto direto. O menino não fez nada. Fez o quê? Nada. Não precisou de preposição. Então, objeto direto. O entregador de jornais deixou. Deixou o quê? 50 exemplares na banca. Então, não necessitando de preposição, objeto direto. Com que ânsia, tão raiva, quero aquele outrora. Quero o quê? Aquele outrora. Então, você tem aí um objeto direto. De objeto indireto agora, olha aí. Não desobedeço a quem? Esse a aí está fazendo papel de preposição. Não desobedeço a meus pais. Então, a meus pais, objeto indireto. Preciso de quê? De ajuda. Então, preposição de aí, para juntar com o termo ajuda, objeto indireto. Enviei-lhe um recado. Note que esse pronome oblíquo lhe, ele é uma junção da preposição a mais o pronome ele. Tá? Então, enviei a ele. Por isso, é um objeto indireto o lhe. Tá joia? Os pronomes oblíquos são usados como objetos, tá? Complementos de verbo. Olha aí algumas observações. Muitas vezes o objeto indireto inicia-se com crase. E aí você tem aí descrito aí a, aquele, aquela, aquilo, todos com crase. Isso ocorre quando o verbo exige a preposição a, que acaba se contraindo com a palavra seguinte. Então, quando você encontrar esse objeto indireto com crase, é porque tem subentendido aí a preposição a junto com ela. Tá? Então, o exemplo aí, entregaram à mãe o presente. A preposição a mais o artigo definido a. Ok? Bem simples, Isso aí já é uma regra da crase mesmo. Não é nada de novo. Ok? Bom, essas informações gerais aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, então você pausa um pouquinho aí e lê, quem sabe te dê mais algumas orientações aí, tire algumas dúvidas, tá joia? Então, para não ficar muito gigante aí o nosso vídeo, então é só pausar e ler com calma, tranquilo, Mas o que eu disse para você até agora, você consegue compreender aí
como funciona a transitividade verbal. Joia? Bom, seguindo aí. Olha só, é a primeira vez que vai aparecer exercício aí nos meus vídeos, tá? Então, de novo, vou fazer a mesma situação de agora. Se você quiser fazer o exercício, né, quiser fazer um treino aí, né, saber testar o seu conhecimento aí depois da explicação, então você pausa o vídeo e aí você resolve a questão, ok? E no final do vídeo eu vou dar para você as respostas, tá joia? Fazer um teste aí, né? Vamos ver como é que vai funcionar, tá bom? Então vamos lá, né? Primeira questão. Então você pausa o vídeo, resolve, né? Pode ser mentalmente aí mesmo. Depois você vai verificar aí o resultado no final do vídeo, tá joia? Bom, agora então eu já estou entregando a correção, ok? Questão 1, questão 2, questão 3, por último a questão 4. Bom, gente, espero que tenha ajudado, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, né? Eu posso te ajudar também, ok? Se inscreva em se inscrever no canal, curtir o vídeo, ative o sininho aí para receber as notificações. Obrigado, até a próxima.